Antes de começar esse vídeo, eu quero que você me responda com honestidade, com sinceridade. É possível sintetizar livros como esse aqui, né? Roger Scruton, Como Ser um Conservador, e Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, em um vídeo de YouTube? É possível sintetizar todo o conhecimento desses livros em um vídeo de YouTube? Então preste atenção, porque se você não procurar informação, se você não procurar ler, você vai achar que aquilo que eu estou dizendo aqui é grego, né? Ou hebraico. Você vai achar que aquilo que eu estou dizendo aqui é a maior loucura do mundo se você não for atrás de conhecimento. Se você não observar os fatos, se você não observar a realidade. Eu vou recomendar para vocês aqui alguns livros, tá? A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política, do Lyle Hoster. A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, muito importante, um dos livros mais importantes aí da atualidade. Desinformação, ex-chefe da espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo, do Ion Mikhail Pacepa, que é inclusive o chefe da espionagem dos russos, né? Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises, e de The Anti-Capitalistic Mentality, também do Ludwig von Mises. Esse eu só conheço em inglês. Pois muito bem, porque se você não lê, aí você vai vir com aqueles argumentos dos esquerdistas pra cima de mim. Ah, esse cara só fala merda, ele só fala bosta. Esse é o melhor argumento do esquerdista, né? Ou só falácias. Só no Brasil, o ha-ha-ha-ha, o risinho, é o argumento imbatível. É aquele cara que não sabe de porra nenhuma e pra parecer superior a tudo aquilo que ele ouve e que nunca entendeu, ele dá a risadinha dele. Eu fiz aquele vídeo a respeito do Freixo no Rio de Janeiro, né? E o desastre que seria uma prefeitura de uma cidade que já está falida, né? Ser ali gerenciada por um socialista. E aí, é claro, sempre vem os odiosos aqui no meu canal. Você é um maldito, seu filho da puta, tal, não sei o que, você está fazendo discurso de ódio. Os caras me xingam de tudo e eu sou o que faz o discurso de ódio, né? E aí veio esse camarada aqui, né, muito odioso também, né? Você está fazendo discurso de ódio. E vem aqui Danilo Torres colocar o seguinte. Ele vem. Primeiro, a polícia é de responsabilidade do governo estadual, logo o prefeito não tem prerrogativa sobre ela, portanto você mente descaradamente. Escuta, garoto, eu não disse que o prefeito teria prerrogativa a respeito da segurança do Estado. Eu falei como o Freixo pensa, imagina e deseja que seja a segurança pública. Ele quer a desmilitarização da polícia, né, que é uma catástrofe em um país onde você tem os narcotraficantes ali com táticas de guerrilha e tudo mais, quase um poder paralelo, né? Ele quer sim dar armamento não letal para as UPPs, por exemplo, em cima do morro, para combaterem traficantes com armas de taser, pirulitos, cataventos, né? Então é isso que ele quer. Você só é burro demais para entender aquilo que eu falo. Na verdade, você quer distorcer aquilo que eu falo para que você entenda da maneira mais burra possível, né, garoto? Ele continua aqui. Existem vários tipos de socialismo, utópico, libertário e científico. Te desafio a explicar detalhadamente cada um deles, bem como os contextos em que surgiram e o breve histórico de seus principais teóricos. Ou seja, tem toda a bibliografia, né, são diversos livros, denunciando através da história a catástrofe que o socialismo foi, né? Demonstrando, denunciando, revelando. O garoto não lê nenhum livro desse e quer que eu sintetize isso tudo para ele. Te desafio! Puta merda, hein, moleque? Você que não gosta de estudar, você que não gosta de ler, quer ter aulas comigo de graça. Eu vou escrever um livro só para você, sendo que você se recusa a ler todos os outros livros já escritos na humanidade, dizendo que o socialismo é um absoluto fracasso. Puta que pariu, hein, moleque? É como Churchill diz. A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas. Existe muita desigualdade, é verdade. A vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias.
Não existe um país no mundo que passou por um regime muito longo de socialismo que deixou de falir. Todos eles faliram. Porque o socialismo, seja ele utópico, libertário e científico, todo o socialismo leva à miséria absoluta do povo. E se você se recusa a ler, moleque, se você vai atrás de canal de YouTube a respeito de bolcheviques, a respeito de literatura vermelha, a tua cabeça vai continuar inundada de merda. Né? O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. E continua lá o moleque. Desafio a explicar as diferenças entre stalinismo e trotskismo. É sempre a mesma conversa, não é? O socialismo ainda não foi implementado, ele vai ser implementado quando isso daqui acontecer. Quando Lenin já havia matado milhares, milhões de pessoas, né? Stalin falou, não, esse não é o verdadeiro socialismo, eu vou fazer o verdadeiro socialismo. E ali mais milhões de pessoas. Trotsky, em 1920-21, ele defendeu a militarização do trabalho e a estatização dos sindicatos, assim como uma política de industrialização acelerada baseada na expropriação do campesinato. Quando uma merda dessas vai dar certo, moleque? Mao Tse-tung também falou, não, o socialismo não está certo de Stalin, eu vou fazer o socialismo correto aqui na China. Mas milhões e milhões de mortos. Toda vez que um palhaço desses diz, não, essa é a minha solução para o mundo, a minha solução para o mundo é essa, a única coisa que você tem é mais e mais morticínio em todos os lugares. A história demonstra isso. O sangue escorrendo nas ruas e em todos os lugares desses países demonstra isso perfeitamente. Tá? Olha lá, de novo. Te desafio a explicar as principais contradições entre capital e trabalho. Contradições entre capital e trabalho? Não há contradição entre capital e trabalho, na medida em que ambos representam a síntese do valor. Faces de uma mesma moeda. No primeiro caso, valor acumulado. E no segundo caso, valor assalariado. Mas fica difícil, bicho. Se eu pego vários livros desses, né? Como por exemplo, Marxismo Desmascarado, e você se recusa a ler. Mas você quer que eu escreva um livro só para você, para que eu esfregue nas suas bochechas doces. Né, moleque? Né, moleque? E depois ainda vai lá no Facebook, arregou, Nando Moura arregou para mim. Ele não escreveu vários livros como eu pedi para ele escrever. Leia os que já existem. Leia os que já existem. E aí você desmantela as teses, por exemplo, do marxismo desmascarado do Ludwig von Mises. E aí você vem pra cima de mim, tá, cara? Te desafio a explicar o que é materialismo histórico e dialético, a mais-valia, tanto absoluta quanto relativa, e o papel da ideologia para Marx. A mais-valia é a mensuração exata da exploração laborial. Aquilo que os marxistas dizem que os capitalistas exploram, né, tiram do trabalhador e tudo mais. Ou seja, o trabalhador prestou um serviço para o capitalista e não obteve a devida remuneração. Qual é a solução de Marx? Confiscar os meios de produção da burguesia e repassá-los aos trabalhadores para que estes possam reter o produto integral do seu trabalho, sem que haja intermediários capitalistas que se apropriam de parte do suor de seu rosto. Quando é que isso na história do mundo deu certo? Quando é que esta merda deu certo? Hein? Você vai pegar o seu iPhone e dar para o chinesinho explorado? Você vai... Não, eu vou aqui dar a minha casa para os pedreiros que a construíram. Faça isso na sua vida. Comece a viver a ideologia de Marx na sua vida. Pegue tudo que é do proletariado e dê ao proletariado. Capitalismo não é um sistema. Ele é simplesmente a realidade. Com todos os defeitos que ele tem, com todas as falhas, com todos os tropeços, com todas as desigualdades, com todas as canalices que certamente ele tem, ele não é um sistema, ele é simplesmente a realidade. E você propor uma nova coisa, né, um socialismo, comunismo,
eu sei lá o que, vamos todo mundo comer alface. Um novo projeto de humanidade só leva a uma coisa, garoto: morticínio. Parece que você não entende isso. Hein? Ele continua lá, né? Eu quero te desafio a explicar o que é um materialismo histórico e dialético. Ele quer que eu pegue a filosofia de Hegel, o Geist de Hegel, e explique em um vídeo de YouTube. Puta merda. Você primeiro precisa ler Hegel, precisa ler Fichte, né? Schelling. Por que você não pega e lê Schelling, que destrói Hegel? Hã? Leia! Tá ali, pegue os livros de Schelling a respeito de Hegel, da filosofia de Hegel. Em seu livro Teoria e História, Mises apresentou uma simples indagação que se comprovou letal à alegada ciência do materialismo histórico. Como foi explicado, o crescimento das forças de produção supostamente é a causa mor das revoluções. É ele que impele a sociedade a realizar mudanças drásticas em sua estrutura. Mas o que exatamente determina esse crescimento das forças de produção? Como Mises vivia dizendo, apenas indivíduos agem. As classes, as forças de produção, as relações de produção, etc., são em si apenas abstrações. Separadas da ação dos seres humanos, elas são nulas e impotentes. É muito fácil. Você tem lá forças de produção. O que é a forças de produção a não ser indivíduos? Hã? Se não é feito por indivíduos, é feito pelo quê? Pelo nada. O nada não causa algo, certo? Do nada, nada vem. Assim como o Geist, espírito hegeliano, as forças de produção de Marx são um fenômeno que se desenvolve autonomamente e que governa a vontade humana. Marx jamais se preocupou em explicar como tais forças, elas próprias, os efeitos da ação humana, podem exclusivamente determinar toda a importante ação humana, uma vez que se tenha entendido que são os indivíduos que agem e não as forças de produção. Todo o esquema marxista sobre a evolução histórica cai por terra. Então, garoto, aquilo que você acredita ser verdade, esses YouTubes que você vai atrás de bolcheviques, de literatura vermelha, de o comunismo deu certo, o socialismo deu certo. Se você gosta de viver na mentira, na utopia da mentira, na utopia da falsidade, muito bem. Eu aprendi já há muito tempo que você não pode ensinar, você nunca pode ensinar aquele que está disposto a não aprender. Quando chega um aluno na minha sala de aula disposto a não aprender, eu falo, o que é que eu vou ensinar para você, moleque? O que é que eu vou ensinar para você se você está disposto a não entender nada, disposto a não tocar, disposto a nunca entender? Você está disposto dessa forma. Grande parte das pessoas, dos haters que vem no meu canal, chega aí a 7%, 10%. Eles não estão dispostos a entender o que eu digo. Eles estão dispostos a distorcer aquilo que eu falo, para que eles pareçam inteligentes em relação a isso. Mesmo quando eu esfrego a realidade, eu não estou nem dando a minha opinião, é só a realidade esfregada na cara do moleque. Eles sempre estão dispostos a distorcer, a mentir, a criar alguma coisa que nunca existiu, para que eles não possam ver a mentira em que estão atolados, a própria burrice que se recusam a ver presentes neles mesmos. Os livros que eu indiquei estão aqui na descrição. A Mente Esquerdista, Rebelião das Massas, Desinformação, Marxismo Desmascarado e The Anti-Capitalistic Mentality. Tá? Quando você ler esses livros, moleque, e aí você pega parte por parte, desconstrói, né? Aí você cria uma nova tese. E aí você escreve o seu próprio livro do porquê que o socialismo vai funcionar. Né? Porque a história de todos esses anos mostraram que o socialismo é simplesmente a distribuição igualitária da miséria e da burrice, como você, garoto.